Você já se perguntou o porquê de tantas frustrações em tua vida, em tua casa, no meio de tua família? Já se questionou o porquê de tantas reviravoltas? E por mais que você tenha tentado solucionar, você não tem conseguido êxito? É sempre dificultoso procurar compreender o que vivemos, a facilidade que a vida nos dá, nos oferecendo problemas. A vida nos oferece problemas? É uma pergunta que eu te faço. A vida, ela nos apresenta soluções. Nós sempre desviamos a nossa atenção, o nosso foco, para compreender e entender isso. A vida, ela não é complicada. Nós complicamos a nossa vida em que vivemos e como vivemos. Quando nós entendemos que Deus havia dado orientações, ordens a Abrão, quando ainda morava com seus pais, o Senhor o dá uma ordem dizendo: sai do meio da tua parentela e habita em uma terra, em um lugar que eu te mostrarei. Rapidamente Abraão, ele ouve essa voz, não conhecendo quem falava com ele, mas ele decidiu ouvir. Ele começou a caminhar, indo em direção a essa terra, sem saber para onde ia, mas crendo na ordem. Abraão não dificultou os planejamentos de Deus para a sua vida. E isso fez com que ele prosperasse, com que ele fosse bem-sucedido. O segredo está: ouvir a voz de Deus, atender ao chamado de Deus. O chamado de Deus é espinhoso quando nós estamos focados, mas também é um caminho de bênçãos, é um caminho de vitórias. Quando nós entendermos isso de uma vez por todas, que a vida não é difícil, nós encontraremos as promessas, as bênçãos de Deus, os milagres de Deus para a nossa vida. Abraão seguiu o caminho, Abraão trilhou pelo caminho, Abraão obedeceu ao chamado, e isso fez com que ele fosse abençoado. Nos tornamos pessoas abençoadas quando atendemos à voz de Deus. Deus, ele tem sempre o melhor para nos oferecer, embora nós imaginamos que seja complexo, difícil de entender, difícil de se obedecer. Nós sempre trazemos problemas para as nossas vidas quando nos afastamos da presença de Deus, quando fechamos os nossos ouvidos para o chamado de Deus, para as ordens de Deus. Isso faz com que as bênçãos, com que as prosperidades, com que as promessas se afastem de nós. E o nosso tempo, a nossa vida, a nossa peregrinação, de tempo em tempo, se acaba. E quando chegamos em uma certa idade, nós vamos perceber, nós vamos parar e pensar, lembrar de todas as oportunidades que tivemos. E aí nós iremos falar em nossa mente, em nosso pensamento: quantas oportunidades passou,
Quantas oportunidades perdi. Mas não se apavore, o Senhor a cada dia nos dar uma nova oportunidade, diferenciadas das demais que se passaram. Então seja atento à voz de Deus, para que os problemas, para que as reviravoltas do cotidiano que vivemos não nos aflija, para que não sejamos como os demais que acabam colocando a culpa em Deus, que acaba blasfemando de Deus, que acaba se tornando ignorante para compreender que a vida não é difícil. Nada vem fácil. Vamos entender também, para resumir, olha a vida que Adão vivia no jardim. Ele trouxe para si a complicação quando desobedeceu juntamente com a sua mulher a ordem de Deus: não toque no fruto, não coma do fruto. Ele trouxe os problemas. Ele não tinha problema, ele não tinha dificuldade, ele não tinha perturbações, ele tinha uma vida repleta de paz, de abundância, de saúde. Ele não tinha dependência de coisa alguma. Ele trouxe a dificuldade para a sua própria vida e culpou a Deus, quis culpar a Deus, dizendo: a mulher que tu me concedeste me deu do fruto, eu comi. Ele escondeu-se da presença de Deus. Mas o Senhor, sendo misericordioso, não o matou, mas lançou fora de uma vida de abundância, uma vida de bonança, uma vida de paz, uma vida de tranquilidade. Agora, do suor do seu rosto comerás, ou seja, terás sacrifício. Então entendemos que quando desobedecemos a voz de Deus, as ordens de Deus, as coisas se complicam, se tornam difíceis. E em nosso pensamento, em nossa ideia, em nossa mente, nós pensamos: é difícil chegar. Não é difícil chegar. Apenas acredite, ouça a voz de Deus, atenda ao chamado de Deus e você será próspero. Deus vos abençoe em o nome do Senhor. Inscreva-se no canal Magno Alomba e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.